1 aos Coríntios, capítulo 15, versículos 1 a 4. Acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus. Irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele, vocês também são salvos, se retiverem a palavra assim tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Certa vez Jesus contou uma ilustração de dois construtores que construíram duas belas casas. A única diferença entre um e outro é que o primeiro construiu a sua casa sobre uma rocha, o segundo construiu a sua casa sobre a areia. O que aconteceu? Houve uma tempestade e nesse dia só a primeira casa permaneceu de pé, inabalável. A segunda casa foi completamente destruída. Agora, sabe qual foi a moral da história? Jesus comparou esses dois construtores com as pessoas que ouviam os seus ensinamentos. Jesus disse: se você ouve o que eu digo e você pratica o que eu falo, você vai ser como o primeiro construtor. A sua vida vai estar bem fundamentada e vai suportar as tempestades. Porém, se você ouve o que Jesus diz, mas você não pratica este ensinamento, então você se assemelha ao segundo construtor. A sua vida vai acabar em ruína na primeira tempestade que sobrevier. Muitos podem achar isso bobagem, mas fundamentos importam. Uma casa construída sobre um terreno frágil pode até ser uma bonita casa, uma casa dos sonhos, mas ela vai estar podre por dentro e logo ela vai cair. Queridos, assim é a nossa vida. Tudo depende de onde você constrói a sua vida. Quais são os seus fundamentos? Quais são as suas convicções, as suas crenças? A propósito, você sabe quais são as suas? Sobre o que você tem construído a sua vida? Qual é o solo onde você firma os seus pés e você tem levantado a sua história? 1 Coríntios fala sobre isso. Essa carta aqui é uma carta que foi escrita com o propósito de orientar a vida de uma comunidade que era cristã, mas que estava em uma cidade completamente pagã. Como nós, os coríntios tinham um duplo desafio. Eles tinham uma influência externa, então quando eles saíam para trabalhar, lidar com seus vizinhos, com os estudos, as pessoas ao redor, eles viam muita imoralidade, eles viam muita idolatria, muita perversidade. Esse era o desafio externo, mas eles também tinham um segundo desafio, que era o desafio interno. Vez ou outra, o seu coração pecaminoso queria fazer com que eles voltassem para a velha vida de pecado. Então era uma luta. Por isso o apóstolo Paulo está escrevendo essa carta para orientar a igreja de Corinto sobre vários assuntos. Problemas que havia com a liderança, conflito e divisão entre os irmãos, imoralidade, problemas no casamento, tinha problema na ceia, tinha problema no culto. Até que ele chega no capítulo 15, e no capítulo 15 nós vemos o último desses tópicos, e o problema aqui é o problema da ressurreição. Como assim? Bom, havia algumas pessoas dentro da comunidade em Corinto disseminando um falso ensino, uma heresia. Olha o versículo 12 desse capítulo, 1 Coríntios 15, 12. Ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos?
Agora um pouco mais à frente no capítulo, versículo 33 e versículo 34. Versículo 33. Não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes. Voltem à sobriedade como convém e não pequem, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo isto para vergonha de vocês, perdão. O principal motivador dos problemas na igreja em Corinto era que dentro da membresia, Paulo diz, havia más companhias. Pessoas que estavam corrompendo os bons costumes daqueles crentes, por estarem afirmando que a ressurreição dentre os mortos era um mito. E isso estava causando muito estrago na igreja em Corinto. Segundo essas pessoas, tudo o que nós temos é apenas essa vida, nada além dessa vida. Depois da morte não há céu, não há inferno, não há juízo, muito menos recompensa. É só isso que você tem. É muito parecido com o que muitas pessoas dizem hoje em dia, né? É só isso aqui. Como é que Paulo responde isso? Paulo faz uma exposição detalhada do significado da ressurreição de Jesus para aqueles crentes. Esse é o capítulo em que você tem a lista mais completa, ou a explicação mais completa do Novo Testamento a respeito da ressurreição de Cristo. O que isso significa teologicamente, o que isso significa para a nossa vida. Segundo Paulo, a ressurreição de Cristo é o coração da fé cristã, é o cerne da fé cristã. A ressurreição é o ponto principal do Evangelho, é o fundamento onde os cristãos devem construir as suas vidas. Esses 4 versículos que nós lemos no início, eles podem ser resumidos da seguinte maneira: nós precisamos ser lembrados da mensagem que nos salva dos pecados, que é o Evangelho do Cristo que foi morto e ressuscitado. Nós precisamos ser lembrados da mensagem que nos salva dos pecados, que é o Evangelho do Cristo que foi morto e ressuscitado. Paulo diz isso para nós em 2 partes. Primeiro ele apresenta informações sobre o Evangelho, versículos 1 e 2. Depois o conteúdo do Evangelho, versículos 3 e 4. Enquanto nós vamos considerando esses 2 pontos nessa mensagem, eu quero que você pense e considere: é sobre esse fundamento que a minha vida está sendo construída? Isso aqui é o que eu creio? Avalie-se nessa hora. Vamos para as informações sobre o Evangelho, versículos 1 e 2. Acompanhe comigo novamente a leitura desses versículos. Irmãos, venho lembrar-lhes o Evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele, vocês também são salvos, se retiverem a palavra assim tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. 4 informações sobre o Evangelho. Primeira informação é que o Evangelho é uma mensagem a ser lembrada junto com outros irmãos. O Evangelho é uma mensagem a ser lembrada junto com outros irmãos. Observe o que nós lemos no versículo 1. A primeira coisa que nós percebemos nesse versículo é a forma com que Paulo se dirige aos coríntios. Ele diz: irmãos, de todas as cartas que Paulo escreveu no Novo Testamento, essa é a que ele mais repete essa palavra, 27 vezes ao todo. Em uma carta de 16 capítulos, é muita coisa. Isso significa que, antes de mais nada, Paulo quer deixar claro aos coríntios: primeiro, eu não sou superior a vocês. Nós somos todos filhos do mesmo Pai. Vocês não são inferiores. Ao mesmo tempo, vocês também não são autônomos. Vocês não podem fazer o que dá na telha de vocês. Todos nós fazemos parte da mesma família, a família de Deus. Todos nós somos irmãos, filhos do mesmo Pai. E nós precisamos nos lembrar disso. E o que Paulo quer dizer aos seus irmãos? Versículo 1 diz: eu quero que vocês se lembrem do Evangelho. É por isso que ele está escrevendo esse capítulo. O termo traduzido aqui por lembrar tem o sentido de fazer com que alguma coisa seja completamente conhecida por alguém. É isso que Paulo quer que os coríntios façam, que juntos, como irmãos, eles sejam lembrados a ponto de conhecer completamente a mensagem do Evangelho. O Evangelho é uma mensagem a ser lembrada junto com outros irmãos. É por isso que nós devemos nos reunir regularmente, semanalmente, para lermos o Evangelho,
para cantarmos as verdades do Evangelho, para orarmos baseados nessas verdades, para vermos os resultados do Evangelho. Sabe quando você vê isso? No batismo e na ceia. E para ouvirmos a pregação do Evangelho, quando a Bíblia é exposta. Essas coisas nos lembram do Evangelho. Há algo no Evangelho que exige que isso seja assim. Não existe Evangelho para uma pessoa só. O Evangelho foi dado a um povo, foi dado a uma família, a família de Deus, onde todos são irmãos. Então nós precisamos nos reunir para lembrar do Evangelho, mas ao mesmo tempo, nós também precisamos nos nossos relacionamentos e nas nossas conversas, ser dirigidos pelo Evangelho naquilo que nós falamos. Nós precisamos lembrar uns aos outros sobre essa mensagem. Quando nós fazemos uma visita, quando encontramos com um irmão no supermercado, quando nós marcamos um café para ter um tempo de discipulado, nós precisamos lembrar das verdades do Evangelho. O Evangelho é uma mensagem a ser lembrada junto com outros irmãos. A segunda informação sobre o Evangelho é que ele é uma mensagem de alegria, que se anuncia aos outros. No versículo 1, Paulo ainda falando sobre o Evangelho, ele diz que eu quero que vocês lembrem do Evangelho que anunciei a vocês. Aqui Paulo está lembrando de Atos capítulo 18, é quando ele chegou em Corinto e anunciou o Evangelho para aquela turma, e ali foi onde surgiu a igreja de Corinto. Atos 18, você lê que Paulo viveu dias difíceis em Corinto. Foram dias de muito trabalho braçal, ele teve que trabalhar para se sustentar, porque não havia uma igreja ali para ajudá-lo. Mas também foram dias de lutas, de oposições e de pregação da palavra. É assim que ele diz lá em Atos 18. A propósito, esse ato de ensinar a palavra de Deus, nesse versículo 1, Paulo chama de evangelizar. A palavra que nós estamos aí traduzida para anunciar, na língua em que Paulo está escrevendo, é a palavra evangelizar. O que é evangelizar? É anunciar o Evangelho. O que Paulo está dizendo aqui é que o verdadeiro ensino da palavra de Deus não se resume a você ficar achando o texto da palavra, versículos bíblicos, e colocando na vida das pessoas como se fossem regras que elas tivessem que obedecer. Ah, tá vendo? Deus fala isso, você tem que fazer isso. Ou pregar a palavra de Deus não é só colocar leis para as pessoas ou conselhos para uma vida melhor. Segundo Paulo, o verdadeiro ensino da palavra é o anúncio do Evangelho, enquanto você cita os versículos bíblicos. Foi isso que Paulo fez e é o que nós também devemos fazer. Evangelizar as pessoas, ensinando a palavra de Deus corretamente para as pessoas. Palavra essa que Paulo chama de Evangelho. E essa palavrinha é traduzida em outras versões como boas notícias, é assim que se lia naquela época quando Paulo está escrevendo. Boas notícias a respeito do quê? A respeito de quem? Nós já vamos ver daqui a pouco, mas só por essas informações nós podemos concluir que o Evangelho é uma mensagem de alegria, é uma boa notícia que se anuncia aos outros. E se isso é verdade, aqueles que creem na mensagem do Evangelho são chamados a anunciar essa mensagem aos outros que ainda não ouviram essa mensagem. Da mesma forma com que Paulo entrou naquela cidade pagã, Corinto, terrível, imoral, idólatra, devassa. Ele entra nessa cidade, ele trabalha com os descrentes, faz negócios com os descrentes, ele começa a conviver com os descrentes, ele começa a se relacionar com os descrentes, e mesmo diante de muitas lutas, Paulo começa a evangelizar aqueles descrentes. Ele começa a falar das boas notícias de Deus para eles. E é o que nós devemos fazer também. Se o Evangelho é tudo aquilo que a gente acredita que ele é, e ele é, então as pessoas ao nosso redor, e as pessoas distantes de nós também, precisam ouvir o Evangelho. E eu e você devemos aproveitar as oportunidades que Deus coloca na nossa vida, para compartilhar o Evangelho com os descrentes. As pessoas que trabalham com você, as pessoas que estudam com você, as pessoas que vivem ao lado da sua casa. Do mesmo jeito que Paulo anunciou, a mensagem do Evangelho deve ser anunciada por nós. Mas esse anúncio, deixa eu dizer, ele precisa ser feito por quem realmente dá mostras de que foi alcançado por uma mensagem de alegria. Eu digo isso porque há pessoas que se dizem crentes no Evangelho
crentes nas boas notícias, mas a vida delas se demonstra triste. A vida delas se demonstra amarga, é uma vida rabugenta. Gente chata, gente irada, gente que se afasta dos outros, não gosto de gente, não quero saber de gente. Gente muitas vezes sem esperança, muitas vezes sem alegria. Queridos, se as nossas vidas são assim, e aí a gente diz para as pessoas sobre as boas novas do Evangelho, como é que as pessoas vão desejar esse negócio? Mas essa mensagem de alegria te deixa desse jeito, e eu não quero isso. O Evangelho é uma mensagem de alegria que se anuncia aos outros. A terceira informação sobre o Evangelho, ainda está no versículo 1, é que é uma mensagem que deve ser recebida com perseverança. A mensagem do Evangelho é uma mensagem que deve ser recebida com perseverança. Nós lemos no versículo 1 que Paulo evangelizou os coríntios durante 2 anos, diz Atos 18. Ele deve ter falado muita coisa a respeito do Evangelho nesse tempo. Mas como é que eles reagiram a essa pregação da palavra? No versículo 1, Paulo apresenta para nós 2 reações. Primeiro, eles receberam o Evangelho. Ele diz: irmãos, venho lembrar-lhes o Evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam. Receber tem o sentido de não só ouvir uma coisa, mas de aceitar aquilo como algo verdadeiro. Receber significa não rejeitar o que é dito, mas tomar aquelas palavras para você. Isso é para mim, eu preciso desse negócio. Foi isso que os coríntios fizeram quando Paulo evangelizou eles. Eles receberam as palavras de Paulo de uma vez por todas. É assim que o Evangelho deve ser tratado quando é anunciado às pessoas. Se as pessoas não recebem o Evangelho dessa forma, entendendo que aquilo é para elas, na verdade elas nunca vão desfrutar dos privilégios que o Evangelho oferece. Ela nunca vai realmente ver o Evangelho como uma boa notícia. Ela vai ver como um discurso de religioso, porque ela não tomou para si essas verdades. Hoje em dia há muitos, até dentro da igreja, que ouviram e sabem o Evangelho. Se você pedir para eles, eles conseguem descrever para você o que é o Evangelho, mas que nunca o receberam de verdade, nunca o trouxeram para si, nunca colocaram isso como a base da sua vida. O Evangelho é uma mensagem que deve ser recebida, aceita como verdadeira. Se isso não acontecer, essa mensagem não vai fazer efeito na vida das pessoas e nem na nossa vida. Mas em segundo lugar, Paulo diz que a segunda reação deles foi: vocês receberam, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. A segunda reação dos coríntios ao ouvir o Evangelho foi que eles continuaram firmes no Evangelho. A Almeida atualizada, a ARA, ela traduz essa expressão aqui, no qual continuam firmes, como talvez na sua Bíblia esteja assim: no qual ainda perseverais. Alguém tem essa versão? No qual ainda perseverais. Na verdade, a ideia de perseverança traduz bem o que Paulo está querendo dizer aqui. Qual que é o indício? Qual que é a marca de que alguém de fato recebeu o Evangelho, tomou essas verdades para si? Paulo está dizendo aqui: essa pessoa vai continuar firme na mensagem do Evangelho. Vai continuar agarrada a essa mensagem, abraçada a essa mensagem, não vai largá-la. Em outras palavras, essa pessoa vai perseverar no Evangelho. Será que a nossa vida é marcada por esse tipo de atitude? Quando as pessoas olham para nós, será que elas veem alguém que sustenta, que mantém a fé no Evangelho ao longo do tempo, mesmo diante das tempestades da vida? Alguém que tem a vida transformada porque não soltou o Evangelho? Ou será que as pessoas, quando olham para nós, apesar de dizermos que somos crentes, evangélicos, elas veem alguém que tomou uma decisão lá atrás, no passado, mas alguém que hoje vive longe do Evangelho, numa vida de pecado? O Evangelho é uma mensagem que deve ser recebida com perseverança. Quem não continua firme no Evangelho, na verdade, nunca recebeu o Evangelho de fato. Isso é verdadeiro para aqueles que estão lá fora da igreja.
se você vai visitar um presídio, se você vai visitar uma casa de recuperação, todo mundo é crente. Se você vai distribuir sopa na rua, todo mundo é crente. Conhece Bíblia, está tudo desviado, mas é crente. Aí você diz, é verdade, nunca receberam o evangelho. Tá bom, mas e nós que estamos aqui dentro de uma igreja, continuamos vindo domingo após domingo aos cultos, ainda estamos agarrados ao evangelho? O evangelho é uma mensagem que deve ser recebida com perseverança. Em quarto lugar, o evangelho é uma mensagem que salva aqueles que creem. Paulo diz isso para nós no versículo 2, o evangelho é uma mensagem que salva aqueles que creem. Paulo evangelizou os coríntios, eles receberam, eles continuaram firmes no evangelho. O que tudo isso significava para eles? No versículo 2, Paulo diz, por meio dele, do evangelho, vocês também são salvos. O que se ganha em receber o evangelho e abraçar o evangelho ao longo da sua vida? Salvação. Uma salvação que estava afetando e transformando toda a vida dos coríntios. Esse é o sentido do verbo que Paulo está usando aqui. Algo que você faz no passado, mas que tem efeitos contínuos na sua vida, pelo resto da vida. Em outras palavras, crer no evangelho faz com que uma pessoa passe a ser salva por Deus, e isso vai começar a mudar a vida dela por completo, desde agora até a eternidade. Isso é verdade a todo aquele que crê no evangelho. Mas, no versículo 2, Paulo ainda diz, é claro, isso é verdade se a pessoa que tiver ouvido o evangelho tenha retido a palavra do evangelho como ela foi pregada. É isso que Paulo diz aos coríntios. Se é que vocês, de fato, retiveram a palavra que eu levei para vocês. Reter traz de novo a ideia de receber, de se agarrar a uma coisa e não deixar ela escapar. Para Paulo é isso que ele queria e esperava que estivesse acontecendo com os coríntios. Que desde quando ele chegou lá, ele anunciou o evangelho, eles receberam essa mensagem e eles não alteraram o conteúdo dessa mensagem. Eles nem tiraram coisas do evangelho para agradar os de fora e nem colocaram coisas no evangelho para formar uma sociedade legalista cheia de regras. Paulo disse, se vocês fizeram uma das duas coisas, tiraram coisas ou colocaram coisas, não posso garantir a salvação de vocês. Caso contrário, a fé de vocês foi em vão. É isso que ele finaliza no versículo 2. A menos que tenham crido em vão, inutilmente. Queridos, o evangelho é uma mensagem que salva aqueles que creem. Essa salvação é algo garantido por Deus. Algo que a pessoa jamais perde. Mas também isso vai afetar a sua vida por completo. Todo aquele que Deus salva, guarde isso, Deus transforma. Todo aquele que Deus salva, Deus transforma a imagem do seu filho. Pouco a pouco, a cada dia, Deus transforma todo aquele que Ele salva. Portanto, se você tem dúvidas se de fato você é salvo, olhe para esse texto e tenha certeza de que se você creu no Evangelho e você continua agarrado à mensagem do Evangelho até hoje, sim, Deus te salvou. Mas se você diz que creu, mas você vive como alguém que soltou o Evangelho no meio do caminho, alguém que lá atrás agarrou-se a ele, mas aí começou a andar e olhar para outras coisas. Nossa, o dinheiro, a fama, o sucesso, a imoralidade, as drogas, ele foi soltando e ele foi escapando das suas mãos. E agora você olha e você já não tem mais nada do evangelho na mão. Você tem religiosidade, você tem regras, talvez não tem nada. Se você é alguém que fez isso, segundo Paulo, você tem que estar em alerta, porque pode ser que Deus nunca tenha te salvado, pode ser que você tenha crido em vão. Mas há esperança para você. Há esperança, porque você está aqui ainda hoje. Você está ouvindo essa mensagem hoje. Volte aos primeiros passos. Volte lá onde você deixou cair o evangelho. Ah, foi aqui que eu deixei cair. Agarre-se novamente ao evangelho e leve ele para o resto da tua jornada. Há esperança para você. Mas aqueles que não fazem isso, para aqueles que deixam ele lá atrás, no meio do percurso, e fundamentam a sua vida em qualquer verdade de guru, de coaching, seja lá quem for, segundo Paulo, está crendo em vão, está perdendo o seu tempo. Não seja um destes.
O Evangelho é uma mensagem que salva aqueles que creem e que continuam agarrados ao Evangelho. Essas são as 4 informações sobre o Evangelho, a primeira parte da nossa mensagem. O Evangelho é uma mensagem a ser lembrada junto com outros irmãos. O Evangelho é uma mensagem de alegria que se anuncia aos outros. O Evangelho é uma mensagem que deve ser recebida com perseverança. E o Evangelho é uma mensagem que salva aqueles que creem. Todas essas informações nos ensinam que precisamos ser lembrados da mensagem que nos salva dos pecados. Foi isso que Paulo disse até agora. Tá bom, mas que mensagem é essa? Como é que essa mensagem nos salva? Vamos à segunda parte da mensagem, o conteúdo do Evangelho. Olha os versículos 13 e 4. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. De acordo com Paulo, nós podemos resumir o Evangelho em 2 pontos principais. Você quer ter uma fórmula para evangelizar alguém? Está aqui. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 3 e 4. 2 pontos principais. Dá para falar isso aqui quando você for comprar uma banana no supermercado com a pessoa que está do teu lado. 2 frases você evangeliza a pessoa. Qual que é a primeira parte principal? O primeiro ponto principal do Evangelho. Versículo 3. Cristo morreu pelos nossos pecados. Vamos falar junto? Cristo morreu pelos nossos pecados. No versículo 3, Paulo diz que entregou aos coríntios aquilo que recebeu. O que isso significa? Que para poder ter evangelizado os coríntios, alguém evangelizou Paulo primeiro. Alguém chegou antes e evangelizou Paulo. E o que Paulo estava fazendo é pegando esse evangelho que ele recebeu de alguém, ele creu, ele se agarrou a esse evangelho, e agora ele está passando para frente para outras pessoas. Eu compartilhei o que eu recebi de alguém. Queridos, é assim que o Evangelho tem sido transmitido ao longo dos últimos séculos, alcançando pessoas do mundo inteiro e transformando essas vidas durante toda a história, pelo boca a boca. Uma pessoa recebe, crê e passa para a próxima, por gerações. Mesmo que no país não haja igreja, porque o governo não deixa, o Evangelho continua avançando. E Paulo diz, foi assim que eu fiz. E é assim que acontece até hoje. Quando nós evangelizamos alguém, por mais que você se sinta solitário, por mais que você se sinta temeroso, por mais que você fique, meu Deus, eu pareço um louco. Todo mundo falando de futebol, de esportes, de coisas que vem na televisão, e eu tentando mostrar para a pessoa que Cristo morreu pelos nossos pecados, eu pareço um maluco. Quando você faz isso, você está se juntando a todos os crentes do passado, uma nuvem de testemunhas que fizeram a mesma coisa, você está participando da mesma história desses mártires, desses testemunhas de Cristo. Charles Spurgeon, certa vez, resumiu esse processo da seguinte maneira, os meninos citaram essa frase nas aulas sobre evangelização. Ele disse assim, evangelismo nada mais é do que um mendigo dizendo para outro mendigo onde encontrou pão. Um mendigo dizendo para outro mendigo, vem, eu encontrei pão e quero repartir com você. Isso é o evangelismo. O evangelho sacia a nossa fome espiritual. É o mesmo que saciou aquele que pregou para nós, e é o mesmo evangelho que vai saciar aquele a quem nós vamos pregar. Nós não somos chamados a acrescentar coisas ao Evangelho. Nós não somos chamados a tirar coisas do Evangelho. Só pega o Evangelho, comunica para as pessoas, faz aquilo como você recebeu. Nós não temos o direito de distorcer a mensagem do Evangelho. A nossa obrigação é pega e transmite. É só isso. E que mensagem é essa que Paulo está compartilhando porque ele recebeu e que nós devemos fazer a mesma coisa? Cristo morreu pelos nossos pecados. O que significa Cristo? Você sabe o que significa Cristo? Ah, é o sobrenome de Jesus. Errado. Não. Cristo é um título. Cristo é um ofício. No Antigo Testamento, Cristo era o Messias, prometido por Deus para Israel. Segundo as Escrituras, Cristo seria um descendente perfeito do rei Davi.
Ele seria alguém que derrotaria todos os inimigos de Israel, do povo de Deus, e que se assentaria no trono do mundo para reinar sobre todas as nações por toda a eternidade. Esse é o Cristo do Antigo Testamento. Pois bem, segundo os autores do Novo Testamento, Jesus de Nazaré, aquele tão controverso, que tem gente que acredita, gente que não acredita, gente que tenta provar que ele não existiu, gente que tenta provar que ele não ressuscitou. Segundo os autores do Novo Testamento, esse Jesus de Nazaré cumpriu todos esses requisitos. Mas ele fez isso de uma forma impensada. Sim, ele era o rei perfeito que Israel tanto sonhou, mas não, ele não derrotou os seus inimigos da forma com que os judeus esperavam. Na verdade, quando você lê o que Jesus pregou, a mensagem de Jesus, você descobre que o verdadeiro inimigo do povo de Deus não eram as outras nações, não era o diabo. O verdadeiro inimigo do povo de Deus era o seu próprio pecado, que morava dentro deles. Na verdade, no Antigo Testamento, o próprio Deus já tinha dito isso. Em Isaías capítulo 59, versículo 2, Deus diz assim: mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus. As iniquidades de vocês. Os pecados que vocês têm, que vocês cometem, o levam Deus a esconder o rosto de vocês para não ouvir os seus pedidos. O que separava o povo de Israel do Deus santo e justo não eram as nações inimigas, não era Satanás, mas era o próprio pecado daquele povo, o pecado que os afastava do Senhor e os levava para a idolatria. Pois bem, segundo Paulo, foi exatamente por isso que Cristo morreu. Como assim, Paulo? Há um outro texto da Escritura, do Antigo Testamento, Êxodo capítulo 32, versículo 33. Ali Deus havia dito o seguinte: eu vou riscar do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Eu vou riscar do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Em outras palavras, Paulo diz isso em Romanos 3, 23. O salário do pecado é a morte. Israel não merecia viver ao lado de Deus, mas merecia morrer por causa dos seus pecados. E o que Cristo fez? Cristo morreu pelos nossos pecados. Cristo assumiu esse castigo que o povo merecia, no lugar do povo. Ou seja, a morte voluntária de Cristo foi um sacrifício definitivo entregue a Deus em favor dos homens pecadores. Jesus morreu a morte que Israel e todos os demais homens de todas as nações mereciam morrer. Por causa do sacrifício de Cristo, todo aquele que crê nessa mensagem, que crê no Evangelho, é visto por Deus como alguém que já pagou pelos seus pecados. A morte de Cristo faz com que Deus considere pecadores que creem no Evangelho como mortos. Já parou para pensar nisso? O Evangelho faz com que Deus olhe para mim e para você e veja alguém morto. Alguém que já pagou a maldição que o pecado trazia sobre si. Parou para pensar nisso? Deus te vê como alguém morto. Não precisa pagar mais. Já pagou. Por causa de Cristo. Cristo morreu pelos nossos pecados. Cristo tomou o nosso lugar naquela cruz. Esse é o primeiro ponto principal do Evangelho. Cristo morreu pelos nossos pecados. Segundo ponto principal, versículo 4. Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Vamos falar juntos? Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Se alguma vez você já leu alguns dos evangelhos, há 4 na Bíblia, então tente pelo menos ler um se você nunca leu algum. Comece por Marcos. Marcos é o menorzinho, você lê rapidinho, em 2 horas você lê o evangelho todo. Se você já leu algum evangelho do Novo Testamento, você sabe que Jesus foi rejeitado pelos judeus. Então ele era o rei, mas o povo não recebeu aquele rei. Eles não aceitavam o Cristo, o tipo de Cristo que ele era, mas era o tipo de Cristo que Deus planejou. O povo não aceitou. Então o que o povo fez? O povo acabou crucificando Jesus. Jesus então foi morto e Jesus foi sepultado às pressas em uma sexta-feira, porque o sábado era um dia sagrado, principalmente naquela época, que era a época de Páscoa. Por isso ninguém pode fazer nada com o corpo de Jesus no sábado. Mas no domingo, o primeiro dia da semana, algumas mulheres foram até o sepulcro para ungir o corpo de Jesus.
para tentar dar uma espécie de velório digno, porque elas não tiveram tempo de fazer isso, tiraram ele da cruz às pressas e colocaram no sepulcro. Pois bem, mas quando elas chegam lá, algo extraordinário acontece. Elas veem, Cristo ressuscitou. Ele não estava mais lá. É isso que Paulo diz no versículo 4, Cristo foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Bom, qual o significado disso? Primeiro nós precisamos saber que Paulo aqui, ele está usando um tempo verbal específico, quando disse que Cristo ressuscitou. Você achou que ia vir para a igreja e que não ia aprender sobre português, né? Mas você vai. Na verdade, sobre grego, porque é a língua que Paulo está escrevendo aqui, a gente vai tentar traduzir aqui. Isso é importante. Lembra? O Evangelho é o fundamento onde construímos nossa vida. Então você precisa conhecer essas coisas. Quando Paulo falou sobre a morte e o sepultamento de Cristo, na língua que ele está escrevendo essa carta, ele está usando uma maneira de falar algo assim: Jesus se entregou à morte e foi sepultado por alguém, de uma vez por todas. Não é preciso morrer de novo. Acabou, ponto final. Ele se entregou e ele foi sepultado. Mas quando Paulo diz que Jesus ressuscitou, ele está usando uma forma diferente de usar o verbo aqui, que transmite dois significados importantes. O primeiro significado é que alguém o ressuscitou. Talvez no português você não perceba isso. A Bíblia foi traduzida para essa língua. Mas na língua em que Paulo está escrevendo isso aqui, ele está dizendo que alguém ressuscitou Jesus. Nos evangelhos, em João capítulo 10, Jesus diz que ele entrega a sua vida, ninguém a tira dele. Gente, se Jesus não tivesse dito, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, ele estaria pendurado naquela cruz até agora. Ninguém conseguiria matá-lo. Ele entregou a sua vida. Foi isso que Jesus tinha dito nos evangelhos. Mas, para voltar à vida, foi necessário uma força externa para tirá-lo do sepulcro. Porque Jesus estava morto. E o que Paulo está dizendo aqui é que para tirar Jesus das garras da morte, nós sabemos quem foi. Você sabe quem foi que tirou Jesus da morte? Quem foi? Quem é o único poderoso para trazer de volta à vida alguém que morreu? O próprio Deus. Pelo poder do Espírito, Deus o tirou das garras da morte. Esse é o primeiro significado da ideia de que Paulo está usando aqui nessa palavra. O segundo significado é que essa ressurreição produziu efeitos irreversíveis. A ressurreição de Cristo produziu efeitos irreversíveis. A ideia aqui, imagine isso, você já deve ter feito isso. Você vai para onde há um lago ou uma piscina, pega uma grande pedra e joga lá. O que vai acontecer? Há águas calmas, na hora em que a pedra cai nas águas, o que acontece? Várias ondas são formadas, que vão atingir até a borda da piscina, longe no lago. É mais ou menos isso que Paulo está dizendo aqui. A ressurreição de Jesus produziu uma transformação tão grande, ondas tão grandes, a ponto de que seus efeitos são experimentados até os dias de hoje, e esses efeitos mudaram o rumo da história e o rumo da eternidade. O barquinho da sua vida estava nessas águas, o barquinho da humanidade estava nessas águas, o barquinho da história do mundo e de toda a eternidade estava nas águas. Foi afetado, foi chacoalhado, foi transformado. Que transformação foi essa? O que a ressurreição de Jesus causou, produziu? Como é que isso afeta as nossas vidas? Como é que isso afeta a humanidade? Como é que isso afeta a história? Como é que isso afeta a eternidade? O próprio apóstolo Paulo explica isso nesse capítulo. Acompanhe comigo rapidamente alguns versículos do capítulo 15, versículos 16 a 19. Versículo 16. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem nos seus pecados. E ainda mais,
os que adormeceram em Cristo estão perdidos. Versículo 19: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Confrontando aquela heresia que foi disseminada dentro de Corinto, de que não havia ressurreição, Paulo afirma: olha, se isso é verdade, se tudo que a gente tem é só essa vida, não há juízo, não há céu, não há inferno, só tem isso aqui, então deixa eu dizer, Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, nós continuamos perdidos. Nós continuamos merecendo a morte. A morte de Jesus, então, não serviu de nada diante de Deus, e ainda merecemos a morte. Então, crer em Jesus se tornou algo vão, algo inútil. E nós somos os mais infelizes do mundo, porque nós passamos a vida lutando contra os nossos pecados, passamos a vida vindo para a igreja, passamos a vida crendo numa mentira. Versículos 20 a 24 agora. Mas, dê graças a Deus pelos mas da Bíblia. Os mas mudam tudo. A palavra mas, diz Paulo, de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo, cada um, porém, na sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. E então virá o fim, quando Ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Sim, Jesus ressuscitou, diz Paulo. E sabe o que isso significa? Significa que Jesus foi o primeiro. Ele usa a palavra primícias. Jesus foi o primeiro a ressuscitar. Se os homens morrem por causa de um só homem, Adão pecou, e por causa disso todos os que são filhos de Adão, todos nós, toda a humanidade, também morrem. Mas ele diz, a volta à vida também é possível por causa de um só homem, Cristo. Ou seja, a ressurreição de Jesus foi, para usar um termo que o pessoal usa hoje em dia, foi o gatilho de Deus, para que aqueles que creem em Jesus também pudessem ressuscitar. Foi o primeiro ato, e tudo isso vai acontecer ao seu tempo. Primeiro Cristo, há 2000 anos atrás, depois aqueles que são de Cristo, quando Cristo voltar. Aí sim, aquela expectativa dos judeus lá atrás, aí sim Paulo diz, nesse dia, todos os inimigos dos homens serão derrotados, e os salvos vão viver ao lado de Deus para sempre. É por isso que a ressurreição de Jesus muda tudo. Um pouco mais à frente, no final do capítulo agora. Versículos 54 até 57. Versículo 54. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A ressurreição de Jesus inaugurou o caminho para que todos aqueles que creem no Evangelho não sofram e nem temam mais a morte. Não sofram nas mãos da morte e nem tenham mais medo da morte. A ressurreição de Jesus deu início ao reino de Deus, onde um dia a morte vai ser vencida. Tem um livro escrito no século 17, pelo puritano inglês chamado John Owen. E ele diz que a ressurreição de Jesus é o atestado final, aqui está o título do livro dele, da morte na morte de Cristo. Na morte de Cristo, Jesus mata a morte. A morte da morte na morte de Cristo.
A ressurreição vence a morte. E o que isso significa de prático para nós? Que creio no Evangelho de Jesus hoje. O que isso significa para mim? Versículo 58 é como Paulo finaliza o assunto desse capítulo. Ele diz: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Por que é que Paulo se desgastava tanto pelo Evangelho? Porque ele sabia dessa verdade. Se nós cremos no Evangelho do Cristo que foi morto e foi ressuscitado, nós temos a garantia de que um dia também iremos ressuscitar para viver ao lado de Cristo para sempre. E isso faz com que a nossa vida hoje tenha sentido. Vale a pena. Vale a pena continuar crendo nessa mensagem firme e inabalável. Vale a pena continuar servindo ao Senhor, mesmo diante de tantas dificuldades. Por quê? Porque estas coisas não são vãs. Haverá um dia em que retornaremos à vida com corpos muito melhores do que estes, e nesse dia seremos recompensados, mesmo que nessa vida você está oferecendo para Deus tudo que você tem, você está oferecendo para Deus o seu tempo, oferecendo a sua energia, oferecendo a sua saúde, você está colocando a mão no bolso, investindo em prol do reino de Deus, e as pessoas olham para você e falam: você é louco, você está perdendo a tua vida, por que você não sai desse negócio? Mesmo que você invista toda a sua vida, um dia Deus vai te dar uma nova vida, uma vida melhor do que essa, um novo corpo, um corpo onde não há mais pecado, um corpo onde não há mais doenças, um corpo onde não há mais morte, num novo céu e numa nova terra. É por isso que Paulo disse algo no meio do capítulo aqui, é o último versículo que nós vamos citar, versículo 32. Se como homem lutei em Éfeso contra feras, qual foi o meu proveito? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Por que é que Paulo se desgastava tanto em prol do Evangelho, a ponto de colocar sua própria vida em risco, como ele coloca aí? Porque Paulo tinha certeza de que por causa da ressurreição de Cristo, um dia ele também seria ressuscitado para uma vida muito melhor ao lado de Deus. Mas perceba o que Paulo disse sobre quem não crê na mensagem do Evangelho, sobre quem acha que a vida é só isso aqui. Tudo que se tem é o agora. Paulo diz, sabe o que resta para essas pessoas? Bom, dizer esse provérbio popular daquela época: comamos e bebamos. Nos deleitemos no pecado, façamos tudo que satisfaz a nossa alma, porque amanhã, sabe o que vai acontecer amanhã? Amanhã é segunda-feira, você vai voltar para o trabalho, você só tem isso na vida. E você vai esperar a sexta-feira vir de novo, para o final de semana salvar a sua semana, mas depois é segunda-feira de novo. Suas dores vão continuar aí. As suas lutas vão continuar aí, os seus temores, as suas angústias, a sua ansiedade vão continuar aí, e vai chegar um dia que você vai morrer. Então por que você não abandona tudo? Por que você continua trabalhando? Por que você continua fiel à sua esposa, ao seu marido? Por que você continua investindo na vida dos seus filhos? Por que você faz caridade para as pessoas? Se amanhã você vai morrer, e você só tem essa vida. Gente, que vida infeliz. Que vida sem sentido é aquela que se resume apenas às coisas dessa vida? Essas coisas não são capazes de nos satisfazer. E são as coisas que as pessoas estão buscando aí fora. E talvez sejam as coisas que você está buscando aqui dentro. O segundo ponto principal do Evangelho é que Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Isso possibilita a nossa ressurreição. Há algo além da segunda-feira. Há algo além do túmulo. É a vida com Cristo por toda a eternidade, se você crê no Evangelho. Amém? Amém. Nós precisamos ser lembrados da mensagem que nos salva dos pecados, que é o Evangelho de Cristo que foi morto e ressuscitado. Você reparou numa frase que Paulo usou duas vezes no versículo 13 e no versículo 4? Segundo as Escrituras, você reparou nisso?
O que isso significa? Significa que o Evangelho de Cristo não foi invenção de Paulo, ou não foi invenção de qualquer escritor do Novo Testamento, ou de qualquer pastor da igreja durante os séculos. Deus sempre prometeu o Evangelho, em todo o Antigo Testamento. Então, se o Evangelho é o cumprimento do que Deus disse nas Escrituras, este é o maior motivo para que eu e você creiamos nessa mensagem. Porque quem garante que esse negócio é verdade é Deus. Quem fez com que Jesus viesse a esse mundo e morresse e ressuscitasse para a nossa redenção é Deus. Ele garante tudo o que Ele promete para nós. Então, se Deus disse que nos salvaria do pecado, da morte, só por causa do sacrifício de Cristo, e porque você entrega a sua vida para Ele, você confia nessa mensagem, se Deus disse isso, Ele garante que isso vai acontecer com você. Sim, o Evangelho é a mais pura verdade. Sim, o Evangelho é a única rocha sólida, inabalável, onde a gente pode encontrar salvação, segurança, e a gente se agarra nisso enquanto está num mundo cheio de mentiras, frágeis, passageiras, tão firmes quanto a areia. É por isso que a nossa vida deve ser fundamentada no Evangelho e nada mais. No Evangelho. Por isso, deixa eu dizer para você 4 palavrinhas finais. Se você quer ser bem sucedido como aquele primeiro construtor que construiu a sua casa sobre a rocha, primeiro, creia naquilo que a Bíblia fala a respeito do Evangelho de Cristo. Não adultere essa mensagem. Confie nisso que nós falamos aqui. Segundo, persevere nessa crença. Não abandone essa crença no meio do percurso. As lutas virão. Eu vivo dizendo isso para as pessoas que se convertem. Ai, pastor, meu coração sinto uma paz. A vida agora é só flores. Se prepare, porque agora vai piorar. Sabe o que vai piorar? Porque as pessoas que não amam Jesus não vão gostar da sua transformação. Você vai ter que talvez começar a ser honesto no trabalho. Você foi a vida inteira desonesto, meu. Você vai sofrer. E além da luta externa, tem a luta interna, porque o seu coração vai querer continuar no pecado. Você vai ter que lutar contra você. A vida vai piorar, se prepare. E ela vai melhorar sim, no sentido de relacionamento com Deus, de certeza de que um dia estarei com Ele, de certeza de transformação, mas ela vai piorar, porque essas coisas vão exigir um custo. Então persevere na crença do Evangelho. Não acha que é só rosa, não. Vai ter espinho também. Não largue o Evangelho no meio do caminho. Terceira palavra. Lembre-se dessa mensagem junto com outros irmãos. Constantemente faça isso. Você precisa estar junto de outro crente. Para com esse negócio de vir para a igreja uma vez a cada 6 meses. Você precisa ter contato com o crente. Você precisa ser lembrado do Evangelho. Você precisa lembrar o outro do Evangelho. Qual foi a última vez que você falou com alguém sobre o Evangelho? Com crente, não precisa nem falar de descrente, com um irmão que está sentado do teu lado. Qual a última vez? Você precisa estar junto com o povo de Deus para ser lembrado do Evangelho e lembrar as pessoas sobre o Evangelho. Foi por isso que Paulo escreveu a carta aos Coríntios inteira. E última palavra. Anuncie essa mensagem às pessoas que não conhecem ainda, para que elas também possam ser salvas. É a única esperança que elas têm. Sem o Evangelho, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. É assim que as pessoas nesse mundo estão. Elas estão sedentas por uma mensagem de esperança. Nós temos essa mensagem. Por que a gente não abre a boca então? Vamos orar para que Deus nos capacite a fazer isso, queridos? Querido Deus, te damos graças pela mensagem do Evangelho. Graças pela compreensão um pouco mais detalhada do Evangelho nessa noite. Mas principalmente nós pedimos para que o Teu Espírito se mova nesse salão, se mova na vida de quem está ouvindo essa mensagem pela internet. E se essa pessoa que está ouvindo essa palavra ainda não creu no Evangelho como ele foi apresentado nessa noite, que hoje seja um marco na sua vida, que ela creia no Evangelho, que ela se agarre essa mensagem, ciente de que as coisas podem piorar, porque vão ter lutas, mas de que tem uma recompensa garantida para ela: salvação, ressurreição, transformação de vida. Eu oro também, Senhor, por aquele que está aqui, ou que está ouvindo essa mensagem, que começou agarrado ao Evangelho na sua vida, mas largou ele no caminho, deixou ele para trás.
Senhor, que o teu Espírito mova esse coração a voltar no caminho, a pegar o Evangelho de volta, a guardar 7 chaves no seu coração e prosseguir a sua jornada. Talvez não dá para consertar os estragos que ele causou, mas dá para mudar daqui para frente. Então eu oro para que haja uma renovação de compromisso com o Evangelho. Para aqueles de nós que não soltaram o Evangelho e continuam agarrados ao Evangelho, que temos a consciência de que precisamos estar juntos uns com os outros, para compartilhar do Evangelho e ouvir do Evangelho da boca do outro. Que o teu Espírito se mova em nós, através de nós, no meio de nós, para nos empurrar até o próximo, nos empurrar até o nosso irmão, não para ficar falando mal da vida do outro, reclamando da política, do esporte, mas para falar: meu irmão, eu estava indo para o inferno, mas Jesus me salvou. Como isso é bom. Você está fazendo falta, irmão. Você faz parte do povo de Deus, irmão. Senhor, que o teu Espírito se mova nessa congregação, para que possamos nos lembrar mais do Evangelho. E minha última oração, Senhor, é para que todos aqui tenhamos a consciência de que as pessoas estão perdidas se não têm o Evangelho. Abra situações e oportunidades para que nessa semana, que seja, nós tenhamos a oportunidade de falar com alguém a respeito do Evangelho. Os resultados não competem a nós, mas o Senhor atribuiu a nós o privilégio que nem anjos podem fazer, que é anunciar a mensagem de salvação. Paulo diz em Romanos que o Evangelho é o poder do Senhor para a salvação de todo aquele que crê. Que possamos sair por esses portões dessa igreja hoje, conscientes de que não é que nós temos uma mensagenzinha que pode ofender as pessoas e que vai ser necessário que a gente faça várias coisas por elas para que elas se convertam. Não, possamos sair daqui confiantes, de peito estufado, com a boca cheia para falar do Evangelho, cientes de que o Evangelho é o poder do Senhor. Quando nós falamos do Evangelho, o Senhor avança sobre a vida das pessoas, o Senhor alcança corações, o Senhor quebra pessoas duras, o Senhor faz milagres através do Evangelho. Foi assim conosco, Senhor, e nós queremos passar isso à frente. Então abra oportunidades nessa semana e nos dê coragem para falar, que não tenhamos medo. O que as pessoas podem fazer por nós? Podem talvez no máximo cortar relações, dizer que não quer ouvir. Dificilmente alguém nesse país vai nos matar por falarmos do Evangelho para essas pessoas. Então tira de nós essa covardia, esse medo, nos dê coragem e intrepidez de anunciar o Evangelho às pessoas, Senhor, e converta essas pessoas, salve as pessoas, Senhor. Usa a nossa vida para isso. Em nome de Jesus oramos, amém.